Paulo Borrachinha e Shane Strickland. Uma luta primeiramente que ninguém nem esperava que fosse ser casada, considerando a diferença de ranking deles. Paulo Borrachinha é o sétimo, Strickland é em primeiro e vem de uma luta pelo cinturão. Considerando a sequência deles também, né? O Paulo Borrachinha ganhou uma luta de um Luke Rockhold praticamente aposentado e perdeu para o Robert Whittaker aí na sua última luta. Enquanto quando a gente quer falar do Shane Strickland, ele venceu Israel Adesanya, ganhou o cinturão e perdeu para o Dricus du Plessis em uma decisão muito polêmica, uma decisão dividida que muita gente considerou vitória do Shane Strickland. Considerando esse histórico recente, o que a gente esperava que fosse ser a decisão do UFC, seria o Strickland enfrentar o Robert Whittaker, para quem vencer enfrentar o novo campeão Dricus du Plessis, né? Seria a decisão mais racional aí do UFC. Porém, o dinheiro falou mais alto e foi casado Strickland contra Paulo Costa. Por isso, quando a gente vai falar de favorito, sem dúvida a aposta mais segura é o Shane Strickland. Considerando o nível técnico e histórico recente, o Strickland está à frente do Paulo Costa. Mas existem fraquezas no jogo do Strickland e também no jogo do Paulo Borrachinha, que a gente vai debater nesse vídeo de hoje as possíveis maneiras do Paulo Borrachinha passar aí por cima do Strickland e vencer esse combate. Primeiramente, o que todo mundo vai querer dizer é que pro Paulo Borrachinha vencer é só pressionar o Strickland contra a grade, só ir pra cima, mas eu não acredito que indo pra cima feito louco, indo pra cima com tudo, como ele fez contra o Yoel Romero, seja a maneira mais inteligente de vencer o Shane Strickland, considerando principalmente o boxe do Strickland e a guarda Philly Shell, que favorece muito os contragolpes, é um estilo de luta de contragolpes. O que todo mundo sabe que é o maior atributo do Borrachinha é o físico dele e seus atributos de atleta aí. Seu principal atributo está na força. Por isso sim, ele vai precisar pressionar o Shane Strickland, andar mais para frente do que para trás e colocar o Strickland contra as grades para procurar o caminho da vitória, porém de uma forma mais inteligente. Já que quando vai se tratar do boxe e da trocação, o Strickland é mais técnico que o Borrachinha, em questão de precisão. Então, se for levar a luta pelo quesito de número de acertos, de golpes encaixados, o Strickland vai provavelmente vencer por uma decisão do juiz. Por isso, o caminho da vitória do Borrachinha seria mais um nocaute. Falando aí da luta do Borrachinha contra o Ryan Hall, foi uma luta que dava para ver que o Ryan Hall era mais técnico, tinha um boxe tecnicamente mais afiado que o Paulo Borrachinha. Mas o Borrachinha conseguiu vencer o Ryan Hall no poder de nocaute, na força. Precisou de um golpe para nocautear o Ryan Hall. E muito provavelmente essa vai ser a aposta dele contra o Strickland. E aí, como a gente tá falando da guarda do Shane Strickland, da Philly Shell, a maneira do Strickland ganhar, sem dúvida, é com os jabs dele, que são muito precisos e causam dano. Não é só precisão que ele tem, sem dúvida, a mão dele é pesada também. Dá pra ver como ficou o Dricus du Plessis após a luta deles. Os jabs do Strickland, a precisão dos golpes é o caminho da vitória do Strickland aí por uma decisão do juiz. E para mim, o principal caminho da vitória do Paulo Borrachinha seriam os chutes. O estilo de guarda do Strickland é um estilo que todo mundo que pratica artes marciais sabe que quando você coloca uma Philly Shell, você fica muito mais exposto a chutes. É uma guarda que quando você coloca, você leva muito mais chutes, você fica muito mais exposto ao chute, já que é uma guarda feita para o boxe. Não é feita para um esporte onde tem chutes na cabeça. E na última luta do Paulo Borrachinha, a gente viu aquele chute rodado que acertou o Robert Whittaker, balançou o Whittaker ali, e se tivesse mais alguns segundos, o Borrachinha levaria aquela luta por nocaute. E no histórico de lutas do Shane Strickland também, a gente vê muitos chutes altos entrando ali no Strickland. E um chute alto do Paulo Borrachinha, sem dúvida, é uma potência diferente. É muito mais forte do que os chutes que já entraram antes no Strickland. E para mim, é o melhor caminho do Borrachinha achar a vitória. Começar ali pelos calf kicks, como ele estava aplicando no Whittaker, e dali esperar o momento certo do chute alto entrar, considerando essa fraqueza aí da guarda do Shane Strickland. Vai ser uma luta de estratégias. Eu tracei aqui qual seria, nas minhas apostas, a melhor estratégia para cada um. O Strickland com jabs e golpes longos, bons contragolpes e não deixar ser encurralado para as grades. A gente viu, por exemplo, que quando o Israel Adesanya conseguiu se movimentar nas grades sem deixar ficar nos vértices do octógono, ele conseguiu anular o jogo do Paulo Borrachinha. E a gente sabe como acabou aquela luta, né? Então, se o Strickland também não se deixar ficar acuado ali nos cantos do octógono, ter uma movimentação semelhante a como o Adesanya fez e conseguir manter a distância nos golpes longos ali, aquele jab do Strickland que é muito preciso, para mim ele vai conseguir anular o Paulo Borrachinha.